No Instagram. Pronto, já estamos ao vivo no Facebook, no Instagram. Que bom, estamos de volta ao Bate-Papo Novo Tempo. O Márcio estava de férias. Agora eu vou ficar quietinha que ele vai abrir, vai começar o programa. Vamos lá. Muito bem, de volta depois da pausa da profecia e de volta também com o nosso Bate-Papo Novo Tempo, né? Tivemos aí nas férias, a Natasha ficou vocês também nas férias. E de volta, bom dia, Natasha. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar de volta, né, Natasha? Bom, né? É muito bom mesmo. Isso. E sempre um tema muito legal e a gente sempre pedindo a sua participação, você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo. A partir de agora você pode mandar o WhatsApp e falar da sua opinião, interagir no programa. E olha o tema de hoje, Natasha. Não gosto do meu corpo. Danos e perigos de não aceitar o próprio corpo, né, Natasha? Exatamente, Márcio. Esse é um tema... Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Você está satisfeito com o seu corpo? Quem não quer mudar um negocinho, né, Márcio? Posso tocar pelo Leonardo DiCaprio? Tem gente que quer ficar mais alto, tem gente que quer ser mais baixo, tem gente incomodado com a orelha, tem gente incomodado com o nariz, com o peso, enfim. Existe aí essa preocupação que a gente tem com o corpo, que é muito natural de todos nós. Mas o programa hoje, Márcio, nós vamos falar de um tema que é muito grave, que é muito sério, porque nós vamos falar dessa preocupação que chega a ser patológica, que é diferente de uma preocupação com a saúde, com o bem-estar. Nós não vamos falar dessa preocupação. Nós vamos falar de um transtorno, que é a dismorfia, quando nós, mesmo tendo um corpo de determinada forma, a gente não consegue perceber o corpo como ele é e percebe muitos defeitos nesse corpo. Então, nós vamos falar daquelas pessoas que têm o transtorno, que têm o problema, e que o problema se agrava tanto a ponto dela colocar a vida dela em risco por conta disso. Então, por exemplo, nós vamos falar daquelas pessoas que no verão tá muito quente, usa roupas pesadas para poder esconder o corpo. Vamos falar daquelas pessoas que tomam medicamento e usa cosmético indiscriminadamente para poder ter o corpo perfeito. Vamos falar daquelas pessoas que extrapolam, que não conseguem tocar a própria vida e viver uma vida leve por conta do descontentamento com o próprio corpo. Então, eu quis deixar bem claro qual é o propósito do programa de hoje, porque nós não vamos falar daquelas pessoas que têm um descontentamento com o corpo, tá? Nós vamos falar daquelas pessoas que levam isso a um nível patológico. Exatamente. Para você que está em casa, se está acompanhando agora, vai entrar em contato com a gente, a sua participação no programa é fundamental, porque através da sua colaboração, está satisfeito com o teu corpo? Tem alguma situação que você não gosta, que a Natasha poderia te dar uma palavra aqui e te ajudar a superar esse trauma que você carrega? Mande para cá uma pergunta, não precisa se identificar, mas a gente não vai identificar a pessoa, né, Natasha? Exatamente. Quem não quiser ser identificado, a gente mantém a confidencialidade, manda sua pergunta, manda sua história. E o objetivo do programa de hoje é informar e acolher as pessoas que passam por esse transtorno. Exatamente. Natasha, por que tantas pessoas têm essa preocupação com um corpo perfeito? E é uma coisa muito da nossa cultura, sabe, Márcio? O Brasil é o país campeão em cirurgias plásticas e nós, inclusive, exportamos tecnologia em cirurgia plástica. Então, por que a gente tem tanta preocupação com o corpo? Vários fatores. Um deles é a nossa cultura. Nós somos resultado de uma cultura do patriarcado. Essa cultura do patriarcado, ela valoriza muito o corpo como objeto.
Durante muitos anos, a mulher, ela foi percebida como um objeto. Mas hoje, quando se fala da preocupação com o corpo, homens e mulheres acabam entrando nesse circuito do transtorno, porque também existe muita exigência com o corpo masculino. Então, nós temos uma cultura onde o corpo, ele é um ativo. A beleza é um capital. Existe muito dinheiro por trás disso. Então, nós somos uma cultura do patriarcado, onde o corpo é objeto, e também somos muito capitalistas. Então, a beleza, o corpo perfeito, essa cultura, essa idealização do corpo perfeito, movimenta uma indústria pornográfica, farmacêutica e de cosméticos milionária. Então, nós somos bonequinhos dessas indústrias. Exatamente. E hoje, Natália, está na moda agora a harmonização facial, né? As pessoas estão mudando totalmente o rosto, né? Você vê, principalmente os famosos fazem isso, né? Exatamente, Márcio. Tem cirurgia para todos os tipos. Como lá no consultório eu tenho muito atendimento voltado para a sexualidade, a gente vê muito agora uma preocupação com o rejuvenescimento da vulva. Eu acho isso uma coisa tão absurda. A cirurgia de rejuvenescimento da vulva é algo, e é puramente estético, Márcio. É algo tão violento no corpo da mulher que realmente a gente precisa parar para pensar sobre o que tem por trás disso. Porque a indústria de cirurgias plásticas, a gente está acostumado a ver o quê? Fotos de antes e depois, né? Fotos de antes e depois. Porém, não é tão esclarecido os riscos da cirurgia plástica. Existe sempre um risco muito alto. Eles não deixam claro os transtornos, os problemas, as dores de um pós-operatório, os problemas que podem acontecer num pós-operatório. Então, por que as pessoas recorrem tanto a cirurgia plástica e a essa indústria de cosmético que envolve medicamentos, injeções, anabolizantes? Por que as pessoas recorrem tanto a isso? Porque nós somos uma sociedade que valoriza o corpo magro. Nós vemos uma pessoa magra e nós associamos aquilo a sucesso, a limpeza, a prosperidade. Nós vemos uma pessoa gorda, nós associamos isso a doença, a problema, a ineficiência, a baixa produtividade. Então, nós fazemos uma associação entre saúde e sucesso ao magro e fazemos uma associação a desleixo ao gordo, ao velho. Não é só ao gordo, ao velho também. Então, nós somos uma sociedade que valorizamos o novo e o magro. O gordo e o velho, ele não tem valor. E isso é muito sério, gente, porque as pessoas que têm muita necessidade dessa aprovação e que trabalham com isso, são pessoas que sofrem demais para ter esse corpo perfeito. Exatamente. Natasha, olha só, o ouvinte perguntou, a minha esposa vive dizendo que está fofinha. Ela fala que ela está fofinha. Mas quando eu digo para ela fazer uma caminhada, parar de comer tanta bobeira como chocolate, churrasco, aí ela fala que eu estou chamando ela de gorda. Como eu posso ajudar ela sem que ela ache que eu estou achando que ela está gorda? Isso é muito legal isso que o ouvinte está falando. Olha só. Aí a gente tem um perfil ideal, né? Todo mundo quer ter esse perfil ideal, que a gente não sabe, a gente vai falar aqui hoje, mas a gente não sabe muito bem de onde vem o perfil ideal. Então, esse ouvinte que está falando da esposa, talvez, se essa esposa, ela
colocasse para ela como um objetivo da vida dela e buscasse ajuda para poder ficar mais satisfeita com o próprio corpo, ela não precisaria se submeter a procedimentos que possam colocar a vida dela em risco. Existe isso. O programa hoje não está falando desse perfil da pessoa que está insatisfeita, mas que leva a vida. Mas isso é muito comum. A pessoa que está insatisfeita, mas vai levando a vida. Então, o que nós queremos? Nós queremos soluções rápidas. As pessoas querem ser emagrecidas. As pessoas querem ser esculpidas para atingir aquele perfil ideal. Mas a gente não quer fazer o que tem que ser feito. A gente não quer investir tempo, investir energia em se conhecer, em conhecer o próprio corpo, em respeitar as próprias curvas, em respeitar a própria fisiologia. Então, aí as pessoas recorrem a quê? A procedimentos rápidos. Então, a gente vê muito assim na internet. Emagreça 4 quilos em um mês, né? Emagreça 10 quilos em 2 meses. Tá, mas e depois você vai manter aquilo? Não tem como. Mas vamos lá, você que está em casa pode colaborar com o programa. Se você está aí não está satisfeito com o seu próprio corpo, uma palavra aqui da Natasha pode te ajudar muito. E então, a sua palavra também pode ajudar outras pessoas. Só mandar para cá o seu testemunho, não precisa se identificar não, tá? Não há necessidade, mas a gente aborda o seu tema aqui. Natasha, de onde vem a definição de um corpo perfeito? Isso, gente, isso é muito sério. Quem define um corpo perfeito? O que é um corpo perfeito? De onde vem essa definição? Um corpo perfeito tem que ser um corpo violão, tem que ter peito siliconado, tem que ter bumbum de tal jeito, tem que ter coxa definida, barriga de tanquinho. De onde vem isso? É muito importante a gente entender. Isso vem da indústria pornográfica. Uma indústria que fatura milhões. Apesar de tanto pornô grátis, é uma indústria que fatura milhões. Então, a indústria pornográfica, ela vende uma imagem de mulher desejável. E aí, a indústria farmacêutica e de cosméticos lucra muito prometendo essa mulher a ter esse corpo perfeito, a ter esse corpo do perfil. Porém, isso tá tão no piloto automático, Márcio, que a gente não percebe que esse corpo desejável, erotizável, ele vem dessa indústria pornográfica que olha para a mulher como um objeto. E aí eu vou te falar uma coisa. A nossa bisavó, a nossa tataravó, né, há algumas gerações atrás, elas iam para a igreja, quando elas eram mocinhas, adolescentes, elas iam para a igreja para que elas pudessem ser escolhidas por um marido, porque a mulher tinha que casar. A mulher não podia ficar sem casar. Ela não precisava ser feliz não, mas ela tinha que casar. Né? Era uma geração que precisava casar, precisava ser escolhida. A mulher não escolhia o marido era escolhido. Muitas vezes, o marido é que escolhia, né? Muitas vezes os pais escolhiam casar os filhos, né? Porque o casamento, naquela época, era um acordo comercial. Por que eu tô falando isso, gente? Porque vocês vão entender, tá? E aí, a mulher, ela precisava ser escolhível para se casar. Então, ela era o quê? Um objeto. Ela era vista como um objeto. Houve um tempo em que se olhavam os dentes da mulher. Houve um tempo em que se olhava a anca da mulher para saber se ela era boa parideira. Porque a mulher existia para servir e procriar. Então, isso aconteceu há 2 gerações atrás. E nós hoje, mulheres, batemos tanto no peito, falamos de liberdade, de feminismo, enfim. Mas olha como nós ainda estamos aprisionadas nessa necessidade de ser desejável, de se sentir desejável. Isso é tão sério, que muitos procedimentos cirúrgicos para deixar a gente com o corpo perfeito
eles têm como consequência a ausência de sensibilidade. Então, as mulheres perdem a sensibilidade, perdem a possibilidade de ter prazer no toque para ter o formato ideal. Então, muitas mulheres que colocam silicone nos seios relatam a perda da sensibilidade nos seios, que é uma zona erógena. E o prazer é muito importante para conexão, para intimidade. Então, como fica isso? Isso não é discutido. Isso é simplesmente colocado num saco e deixado de lado. O importante é o quê? O importante é a mulher estar dentro desse padrão para que ela seja desejável. Então, a preocupação que a mulher ainda tem de se sentir desejável, ela ainda é muito forte e coloca essas mulheres em um risco, num risco que elas não precisavam correr. Então, esse programa de hoje foi muito inspirado pelo caso daquela influencer que faleceu por conta de uma lipoled, o nome do procedimento. E aí, o que mais se discutiu foi o seguinte, mas o corpo dela era perfeito. Exatamente. Para que ela foi fazer mais uma cirurgia? Esse é o transtorno. A pessoa se vê no espelho e não vê o corpo perfeito. A pessoa se vê no espelho e ela vê apenas aquilo que é uma imperfeição aos olhos do perfil. E aí, Márcio, o que acontece? A gente vai ficando, mulheres vão ficando deformadas pela cirurgia plástica. Deformadas pela quantidade de medicamentos e anabolizantes que elas tomam. A voz, né? Muda, né? Muda a voz, muda o jeito da boca, muda tudo, né? E muda mais ainda a conexão dela com o próprio corpo. Porque ela se olha no espelho e ela não se vê. Ela vê o quê? Ela vê aquela imagem projetada pelo perfil ideal. Exatamente. Um assunto muito interessante. Você que está em casa, é importante colaborar com a gente. E gostei muito, Natália, dessa pegada histórica que você teve. Como os pais obrigavam a mulher escrava da família para casar. E hoje, de uma certa forma, ela é escrava da beleza também para querer se casar. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu já atendi mulheres, Márcio, belíssimas, belíssimas, e que elas diziam para mim que elas não gostavam, que o prazer delas vinha em ser desejável. Ela não sentia prazer em trocar com outra pessoa. Ela não sentia prazer em namorar. Ela não sentia prazer no sexo. O prazer dela estava em se sentir desejável. Então isso é o quê? É uma objetificação da mulher. É a mulher objeto. Pode existir uma disputa, Natália, não só entre a mulher, mas o homem também. Ah, eu tenho mais músculo do que você, eu tenho mais silicone. Essa disputa entre a própria mulher e o próprio homem? Totalmente, totalmente. Porque os homens hoje, muitos homens também estão se colocando nesse lugar de ter o corpo ideal. E aí usam e abusam de procedimentos que danificam o próprio corpo, que atrapalham a saúde e que geram doença mental. Gente, medicamento inibidor de apetite tem consequência. Gera depressão, ansiedade, paranoia. Não estou aqui falando que se você usar, você vai desenvolver isso. Não estou falando isso, tá? Eu estou falando que esse tipo de medicamento traz como consequência e que ele deve ser usado com muita responsabilidade. Também não estou aqui fazendo, Márcio, uma apologia contra a cirurgia plástica. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: é sobre o uso indiscriminado, é sobre a busca por qualquer tipo de profissional. Se a gente colocar lá no Google agora, mulheres que morreram com procedimento estético, vai aparecer um monte de casos. São muitos casos, muitos. Mas quando você abre um Instagram de um cirurgião plástico, ele não coloca ali quais são os riscos. Ele coloca fotos do antes e depois. Exatamente, exatamente. Olha só, eu não gostava do meu corpo. Resolvi mudar minha alimentação, emagreci, mas continuo reeducando meus hábitos alimentares.
tudo por causa da minha saúde. Interessante, a forma saudável, né? Saudável, e eu preciso falar uma coisa. Essa pessoa, esse ouvinte que deu esse depoimento agora para nós, é um ouvinte saudável. Mas existem aquelas pessoas que já têm o transtorno, que já têm o que a gente chama de doença da beleza. As pessoas que têm esse transtorno, que têm essa dismorfia, que olha para o próprio corpo e não consegue se aceitar de forma alguma, são pessoas que precisam de terapia. O problema é esse, é como a modelo, a influencer, que já era super magra, com o corpo todo torneado e ainda assim estava insatisfeita e se submeteu a uma cirurgia sem os devidos cuidados. Exatamente, né? Eu recebi um caso, Márcio, que a moça falou assim que ela colocou silicone no seio e quem colocou o silicone no seio dela foi um dentista. Ela não fez o procedimento com um médico, não foi num hospital. Olha que loucura! Então, nós estamos falando desses casos, dessas pessoas. Muito bem, você está comigo, a ouvinte tem montar a matéria aqui, tem como ver de uma jovem que desabafa após fazer um preenchimento e dá errado. Isso é comum, né, Natasha? Desespero. Infelizmente é muito comum. E tem casos que são irreversíveis. Exatamente. Tem casos que são irreversíveis. E é tão engraçado isso, Márcio. Sabe que uma vez eu recebi uma mensagem, a mensagem dizia assim: Eu, Natasha, não faço minha sobrancelha. Vou até tirar o óculos aqui, ó. O pessoal que tá no Instagram e no Facebook, olha. Eu não faço minha sobrancelha. Por que eu não faço? Por 2 motivos. Primeiro, que eu acho a minha sobrancelha muito bonita. E segundo, que eu acho esquisito uma sobrancelha feita. Mas é a minha opinião, né? E aí eu recebo tanta mensagem de pessoas falando assim: Natasha, por que você não faz sobrancelha? Tanta gente fala da minha sobrancelha, eu acho tão engraçado isso. E uma vez uma moça falou: se você fizer a sobrancelha, você vai passar mais credibilidade. Ela falou da maquiagem também. Eu não uso maquiagem, eu só uso batom. Por que eu não uso maquiagem? Porque me incomoda. Eu passo a maquiagem na pele, ela me incomoda. E eu não gosto de nada me incomodando. Só por isso. E aí ela falou pra mim, ela falou: Natasha, se você não faz sobrancelha e não usa maquiagem, você passa uma imagem de desleixo. Então é isso, é porque é verdade, a gente compra essa ideia. E se eu não fosse se eu não tivesse tão coerente comigo mesma, talvez eu fosse ficar na maior preocupação da vida por conta de uma sobrancelha e uma maquiagem, né? Mas por que isso não me afetou? Porque eu não tenho o problema da dismorfia. Então, nós estamos falando aqui hoje de pessoas que têm o transtorno, tá? As pessoas que são saudáveis, elas dão conta de fazer uma atividade física, de fazer uma dieta, de não ser escrava da própria beleza, de colocar um biquíni, se achar meio fora de forma, assim, mas tá tudo bem, vai na praia assim mesmo. Nós não estamos falando dessas pessoas que estão incomodadas, insatisfeitas. Nós estamos falando das pessoas que são doentes. Muito bem, colabore com o programa também. Se tiver alguma dúvida, quer também dar um testemunho, assim como a Natasha deu o testemunho dela, muito interessante, você pode dar o seu também pra gente. Natasha, essa grande preocupação com o corpo perfeito pode trazer prejuízo aí para a saúde mental da pessoa? Muito prejuízo, né? A preocupação excessiva com o corpo perfeito vai fazer com que a pessoa se sinta menos valorizada. Faz com que a pessoa se sinta menos amada. Então ela busca toda essa cura para essa insatisfação no corpo perfeito, o que é uma grande frustração, né? Agora imagina, Márcio, aquelas pessoas que trabalham como modelo, bailarinos, esportistas, enfim, essas pessoas, artistas, são pessoas que elas sofrem muito por conta de ter o corpo perfeito para a profissão. E não estou falando que todas as pessoas que têm essa profissão sofrem com isso,
Mas vira e mexe, a gente encontra alguém que tenha coragem de falar de si mesma. Como, por exemplo, fez a Cléo Pires, há uns 2 anos atrás, quando ela falou sobre a compulsão alimentar que ela tinha. É um problema grave, é uma doença grave. Precisa de tratamento, não é desleixo, não é preguiça, não é falta de competência, é uma doença. E a gente precisa entender que, como tal, merece ser tratada. Então, isso é muito importante. Então, a preocupação excessiva com o corpo perfeito leva as pessoas a desenvolver doenças mentais, ansiedade, depressão, pode levar até ao suicídio. Muito bem, você está acompanhando com a gente o nosso bate-papo de hoje, né? Estamos na reta final aí, a gente sempre trazendo assuntos interessantes e com certeza você também tem a sua... Natasha, acho que é muito difícil encontrar quem está 100% satisfeito, não? Ou encontra? Muito difícil encontrar, porque a gente vive numa cultura que supervaloriza o corpo, né? Então é muito difícil encontrar alguém que esteja 100% satisfeito. Mas o problema é quando a pessoa deixa de fazer as coisas do dia a dia, deixa de viver porque está insatisfeito com o próprio corpo. Então deixa de ir na praia, deixa de fazer um trabalho, num calor se veste toda coberta, não é? Exatamente. Natasha, como uma pessoa pode fazer para se livrar dessa preocupação excessiva com o corpo? Quando você pensa por preocupação excessiva, como se livrar disso? Como se livrar disso? Terapia, gente. Terapia. Toda não aceitação, toda vez que a gente está insatisfeito com a gente mesmo, quando a gente não gosta da gente mesmo, terapia. Precisa investir em autoconhecimento, precisa se perdoar, precisa conhecer de onde vem essa sensação de desvalor. Então, isso a gente consegue na terapia. E eu não estou aqui falando para as pessoas não fazerem cirurgia plástica, não é isso. Eu sempre falo, vai fazer cirurgia, faz terapia antes, para você ir bem para a cirurgia. Se for o caso de fazer cirurgia, para ir bem para a cirurgia. Agora, Márcio, uma coisa não é natural. Adolescente fazendo cirurgia plástica. Exatamente. Então, isso é um sintoma de que a nossa cultura está doente. Isso é um sintoma. Eu tenho uns depoimentos aqui, posso ler do pessoal? Não esquecendo da turma da internet. Aqui, Luciana Guimarães, Luciana tá falando aqui sim. Concordo com você, Natasha. Eu tenho 38 anos e tenho meus cabelos todo grisalho. E as pessoas se incomodam com o meu cabelo. Só que eu não ligo porque eu me amo assim. Ai, que legal, Luciana. Isso aí. Ela tá falando, dizem que eu fico velha, mas eu não ligo. Ótimo, o importante é o seu bem-estar, é a sua sensação e a saúde, gente. A gente não tá aqui falando para você não dar valor à saúde. Saúde é muito importante, mas a preocupação excessiva com o corpo não é saúde. Tem um problema ali. Amora Presentes falando aqui. Tem homens hoje que não se toca que a mulher deixou de ser propriedade há muito tempo. Com certeza. Com certeza os homens precisam acordar para isso, mas olha, é importante que o homem acorde para isso, mas é mais importante que nós mulheres não estejamos sujeitas a ser objeto de consumo. Então começa muito da mulher. Esse movimento vai começar da mulher. Não adianta querer esperar do homem se você se comporta como um objeto, por quê? Porque o mundo te trata como você se trata. Então, isso é muito importante. Aqui a Josélia. Josélia tá lá no exterior, Márcio. Opa. Falando aqui, meu médico me disse, você precisa fazer terapia para fazer cirurgia. Muito bem. Esse é um ótimo médico. Excelente. Exatamente. Bom, os depoimentos aqui acho que acabaram. Tem mais alguém aí, Márcio, falando alguma coisa? Não, agora tá chegando aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem tá fazendo uma pergunta aqui, você participando com a gente. Olá, eu gosto muito do meu corpo, tenho 1,70 m e tenho 84 quilos
Não me incomodo com meus quilos. A única coisa que me incomoda no meu corpo são as dores com a idade chegando. A gente fica mais... Aí todo mundo, Natália. Essa aí não tem terapia, é a vida mesmo, né, Natália? É isso aí. Mas olha, gente, dor é sintoma, tá? Não fica imaginando que... Não fica achando que porque o corpo envelheceu, a dor é normal, que não é não, tá? A dor é sempre um sintoma. Então, vamos cuidar do nosso corpo com amor, com carinho, porque é a morada da nossa alma. Então, a gente precisa cuidar com amor. Ah, ele está dizendo assim, eu estou gostando do programa, tema excelente, gosto de me cuidar e ficar bonito, mas jamais faria uma cirurgia plástica. Então, em São Mateus, ouvindo a gente, a Lisete está dizendo assim, olha, eu também tenho meus cabelos brancos e sou muito feliz com isso, né? Isso aí é o que você falou, né, Natália? Se aceitar, né? Isso aí, se aceitar, se amar, se você estiver satisfeita com você mesma. Agora, gente, a gente fala assim, é preciso se aceitar. Não é fácil, não. É difícil mesmo, porque nós vivemos uma cultura que o tempo inteiro nos é cobrado. Sabe outra coisa, Márcio? Nós vivemos uma cultura que o tempo inteiro nos convida ao exagero. Nós somos convidados a exagerar, a comprar muito, a comer muito, a fumar muito, a beber muito. O tempo inteiro nós somos incentivados a consumir, a ser muito sedutor, enfim. Então, numa cultura que nós somos incentivados a consumir muito, a ser muito, e somos valorizados a ter pouco, a fazer pouco, a ser pouco, isso é muito confuso. Então, nós somos incentivados a beber muito, mas somos valorizadas por ter um corpo perfeito. Quem bebe muito não vai ter corpo perfeito, beber engorda. Então, fica essa dualidade que é uma loucura na cabeça da gente. Por isso que é muito importante autoconhecimento. Eu acho que em todos os programas que eu fiz na Rádio Novo Tempo, eu usei essa palavra. Autoconhecimento é muito importante para a gente saber o que é importante para nós. Isso é que precisa estar claro na nossa mente. Olha só, Natália. Depois que eu tive a minha última filha, perdi 3 quilos por trabalhar na roça, não voltei ao peso de antes. Quando eu saía na rua, as pessoas falavam, nossa, como você está seca, ou magra, né? Aquilo me desanimava. Sempre tomei vitaminas para engordar, mas por ser da minha natureza, não engordei. Um dia parei e pensei, tantas pessoas gordas querendo emagrecer e eu vou engordar? Meu marido nunca se incomodou, ela disse que tem 40 anos, e tem 55 quilos e me amo cada vez mais. Muito legal isso. Eu vou pegar uma frase do depoimento dela. Meu marido nunca se incomodou. Gente, isso é outra coisa que a gente tem que se livrar, tá? A opinião do marido não pode ser mais importante do que a minha própria. Então, se o seu marido é um cara que fica mandando você emagrecer, mandando você tornear, querendo te colocar numa cirurgia plástica, porque tem isso, tá, Márcio? Ele tá querendo o quê? Ele tá querendo que você vire um objeto do jeitinho que ele quer esculpir. Então, é a sua opinião que importa. Vamos correr aqui, para dar tempo de você responder. Tem uma pergunta aqui muito interessante para Manda aí. Para você debater. Só vou ler aqui. Essa não é a pergunta, só parabenizando o programa. Márcio, estou amando o programa. Ai, que bom. Vocês podiam falar no próximo programa sobre casais que não podem ter filhos. Legal. Uma pessoa estéril. Como agir nesse caso? Legal, ótimo tema. Obrigado, amiga, pela sugestão aí. Agora, Natália, essa aqui, não fale meu nome. Teve uma vez que meu marido falou comigo que para eu ser bonita, eu precisava nascer de novo. Desde então, nunca mais consegui me cuidar mais. Gente, olha que frase. Uma frase dessa é uma apunhalada. O marido falou que ela nunca mais ia ser bonita. Ela disse, ó, o meu marido falou comigo que para eu ser bonita, eu precisava nascer de novo. Então, um marido que fala isso para a esposa, para você ser bonita, você tem que nascer de novo. Essa é uma frase abusiva, agressiva, violenta.
Essa é uma frase chocante. A pergunta é: o que essa mulher está fazendo com esse marido? Quem tem problema é esse marido. Esse marido tem graves problemas. Porque a pessoa que tem necessidade de agredir, de diminuir o outro, é uma pessoa que tem problema. Toda pessoa que é agressiva e violenta, ela tem problema. Provavelmente esse marido tem baixíssima autoestima, se sente inferiorizado e ele tem muito medo dessa mulher crescer, ele tem muito medo dessa mulher perceber a beleza dela, ele tem muito medo dessa mulher se empoderar, porque se ela tomar um pouquinho de empoderamento, ela sai desse casamento. Exatamente. Obrigado, né, por esse depois. Forte, né, Natasha? Forte, né? Mas a gente leva. Muito obrigado. Márcio, posso falar mais uma coisa aqui? Vai lá. A Josélia falou um negócio muito legal aqui, olha. Ela colocou aqui o seguinte. Eu, quando fui consultar para fazer cirurgia plástica, meu médico me disse: não adianta fazer cirurgia, você tem que tratar a sua mente, pois você nunca está satisfeita. Ele disse, você nunca vai ficar satisfeita se não tratar a mente. Olha que maravilha. E ela colocou aqui: eu amo estética, eu faço toda hora. Só falta dinheiro, pois é muito caro. Então, Josélia, segue o conselho do seu médico e faça menos estética e mais terapia, que você vai investir melhor o seu dinheiro. E a Mari Benevides, essa coisa linda aqui, olha que legal que ela falou, Márcio. O teatro me ajudou muito a me conhecer melhor. Muito interessante isso, gente, porque o que o teatro faz? O teatro, ele te coloca em conexão com o seu corpo. Nós estamos tão desconectadas do nosso corpo real, e isso é tão importante, tocar o próprio corpo, conhecer o próprio corpo, movimentar o corpo. Então, dançar, fazer uma atividade física, se movimentar, isso é muito importante para a gente se conectar com o corpo, que é a morada da nossa alma. Então, maravilhoso o depoimento da Mari. Eu estou aqui o tempo todo falando de terapia, mas o teatro é uma atividade terapêutica também nesse aspecto. Muito bom. O Douglas vem trazendo uma palavra aqui para o nosso ouvinte. Ele disse o seguinte: bom dia, Márcio e Natasha. A resposta para essa pessoa que Maria disse que ela teria que nascer de novo é a mesma resposta que Cristo deu para Nicodemos. Ela já nasceu de novo quando aceitou a Cristo na vida dela. Então, ela é bonita, linda aos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. É isso aí, Márcio. E a gente tem que aprender a encontrar a beleza que existe em nós. Existe muita beleza na gente. Todos nós somos muito belos. A gente só precisa parar de olhar para o perfil e começar a olhar para a gente, que a gente fica olhando para esse perfil ideal inatingível, tá? Aquelas mulheres torneadas, maravilhosas do pornô, na vida real não é aquilo. Outra coisa, a superexposição hoje que existe nas redes sociais com fotos. Gente, aquele monte de foto é cheio de filtro, é cheio de Photoshop, é cheio de conserto. Então, não é o mundo real. Aprenda a valorizar aquilo que você traz da sua natureza. A nossa natureza é linda. Deixa eu correr aqui com mais uma aqui, Natasha, né? Forte também, né? Meu marido vive me chamando desse animal, pessoal. A gente nem coloca um animal aqui. É até ruim, né, Natasha? Muito ruim. Gente, olha só. Um relacionamento desse é melhor não ter, né? Vocês que convivem com maridos ou esposas que te diminuem, que te desvalorizam, que te desqualifica, você está vivendo um relacionamento abusivo. É muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Então, busque ajuda. Faz contato comigo porque eu posso te ajudar. Exatamente. Manda uma mensagem direto para mim que eu posso te ajudar. Natasha, deixa eu correr. Eu tenho que ir embora. Falta só 4 minutos. Eu vou só falar aqui e nós vamos nos despedir. Se quiser, eu posso contar na análise depois. Para mim não importa o que os outros acham. Se eu sou linda ou se eu sou feio. Ou se sou velha, ou se sou nova. O importante é que eu sou a imagem semelhante de Jesus Cristo. Então eu sou linda e maravilhosa. Vamos embora, Natália. Vamos embora, gente. Estourou o tempo. Ai.
Natasha, seus contatos aí. Vocês podem me achar Natasha Fiel no Instagram, no Facebook, no YouTube. E o telefone para contato 27 99978 2444. Faço atendimento online e também presencial em Linhares e em Nova Venécia. Se não anotou, é só mandar um WhatsApp para cá que a gente manda pelo nosso telefone da rádio. Eu mando o telefone, você fala assim, não, manda para mim o telefone da Natasha que a gente manda. Quinta-feira voltamos, né, Natasha? Quinta-feira voltamos. Valeu, gente. Estou indo embora. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Pessoal que está aqui online, o nosso tempo hoje na rádio estourou. A gente teve que acabar o programa correndo. Que bom. É sempre muito bom quando vocês participam. Adorei o tema que o ouvinte sugeriu. Casais que não podem ter filhos, né? Como lidar com isso. E um beijo para vocês que estão aqui. É muito bom quando vocês participam, quando vocês sugerem temas, porque a gente quer falar aquilo que vocês querem ouvir, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Ai, Josélia, também te amo. Gente, Josélia é uma mulher linda, belíssima, tá? Danada. Vou te dar um espelho de presente, Josélia. Gente, um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Se vocês acharam o vídeo interessante, o tema de hoje interessante, ajuda a gente a compartilhar. Compartilha lá no seu perfil. Daqui a pouquinho já vai estar no meu canal do YouTube. Se você ainda não conhece meu canal do YouTube, vai lá. Tem um monte de vídeo. É Natasha Fiel. Vai lá no canal, se inscreva, curta, compartilha. Vamos espalhar boas informações para a gente ter uma vida mais livre e mais leve. Então, um beijo para vocês. Obrigada.